Messi fez história de novo. E dessa vez, não foi apenas por causa dos gols. Na estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 entrou em campo contra a Argélia carregando o peso de uma carreira que já parecia completa. Campeão do mundo, ídolo eterno, dono de recordes quase impossíveis, mas ainda assim, ele encontrou uma maneira de escrever mais uma página gigante na história do futebol. A Argentina venceu a Argélia por 3-0. E os 3 gols foram dele. 3 gols de Lionel Messi. Um hat-trick em plena Copa do Mundo. E com essa atuação, Messi chegou a 16 gols em mundiais, igualando Miroslav Klose na liderança da artilharia histórica masculina das Copas. Mas a parte mais interessante veio depois do jogo. Porque, quando todo mundo esperava que Messi falasse apenas de recorde, de números e de si mesmo, ele fez questão de olhar para a história. E no meio dessa história, ele citou um brasileiro, Ronaldo Fenômeno. Messi disse que era uma honra competir com grandes nomes, incluindo Ronaldo, que ele viu jogar. E foi além, chamou o Fenômeno de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Essa frase mexeu com o mundo do futebol. Porque não estamos falando de qualquer elogio. Estamos falando de Messi, um dos maiores da história, reconhecendo publicamente a grandeza de Ronaldo Fenômeno, um dos maiores ídolos que o futebol brasileiro já produziu. E aí fica a pergunta: o que essa declaração representa? Representa respeito. Representa memória. Representa a força de uma geração que encantou o mundo e que ainda vive no imaginário de quem ama futebol. Ronaldo Fenômeno marcou 15 gols em Copas do Mundo. Durante anos, foi o maior artilheiro da história do torneio. Foi superado por Miroslav Klose, e agora viu Messi chegar a 16 gols, também passando sua marca. Mas o mais bonito é que, mesmo ultrapassando números, Messi não tratou Ronaldo como um nome qualquer da lista. Pelo contrário. Ele fez questão de lembrar que Ronaldo foi um dos jogadores que ele assistiu e admirou. E para quem viu Ronaldo no auge, essa frase faz todo o sentido. Porque o Fenômeno não era apenas um centroavante. Ele era uma explosão. Ronaldo era velocidade, força, drible, improviso, frieza e gol. Ele pegava a bola no meio-campo e fazia o estádio prender a respiração. Ele arrancava como se fosse impossível parar. Passava por zagueiros como se estivesse em outra velocidade. E quando chegava cara a cara com o goleiro, parecia que o gol já era inevitável. Messi sabe disso. Messi cresceu vendo esse futebol. E talvez por isso a declaração tenha tido tanta força. Porque ela não veio de um torcedor comum, nem de um comentarista. Veio de alguém que também virou parâmetro para comparar gerações. E existe algo curioso nessa história. Quando Messi fala que os recordes são apenas estatísticas, ele mostra um lado diferente. Ele reconhece a importância de estar ao lado de Klose, perto de Ronaldo e de outros gigantes, mas ao mesmo tempo tenta diminuir o peso dos números. Para Messi, o futebol não cabe apenas em estatística. E talvez esse seja o ponto mais bonito da matéria. Porque recorde impressiona. Número chama atenção. Ranking vira manchete. Mas grandeza verdadeira é outra coisa. Grandeza é o impacto que um jogador deixa. É a memória que fica. É o jeito como uma geração inteira se lembra de um lance, de uma arrancada, de um gol, de uma Copa. Ronaldo Fenômeno talvez seja um dos maiores exemplos disso. Ele teve lesões gravíssimas. Foi desacreditado. Viu muita gente duvidar se voltaria a jogar em alto nível. E mesmo assim, voltou para uma Copa do Mundo em 2002 e foi decisivo. Fez gols, carregou o Brasil, calou críticos e terminou levantando a taça. A imagem de Ronaldo com aquele corte de cabelo estranho, marcando 2 gols na final contra a Alemanha, virou uma das cenas mais marcantes da história da seleção brasileira. E agora, mais de 2 décadas depois, Messi fala o nome dele em uma entrevista de Copa. Isso mostra que a história não apaga quem foi gigante. Mesmo quando os recordes mudam de dono, a lenda continua. Messi chegou a 16 gols em Copas. Igualou Klose. Ultrapassou Ronaldo em número de gols. Mas a própria fala dele deixa uma mensagem clara: ultrapassar estatísticas não significa apagar grandezas. Ronaldo continua sendo fenômeno. Klose continua sendo histórico. Pelé continua sendo eterno. E Messi continua aumentando o próprio capítulo. Aliás, Messi não bateu apenas uma marca nesse jogo. Segundo a matéria, ele chegou também a 27 partidas em Copas do Mundo, tornando-se o jogador com mais jogos na história da competição.
E com 16 gols e 8 assistências, chegou a 24 participações diretas em gols, superando Pelé nesse ranking histórico. É muita coisa. São marcas que mostram longevidade, talento e uma capacidade rara de decidir em diferentes fases da carreira. Mas o que torna Messi diferente é justamente isso: ele quebra recordes quase sem parecer obcecado por eles. Ele entra em campo, joga, decide, emociona, e quando perguntam sobre os números, ele tenta colocar tudo em perspectiva. É como se dissesse: sim, é bonito estar ali, mas futebol é maior do que isso. E é mesmo. Futebol é Messi fazendo 3 gols aos olhos do mundo. É Ronaldo sendo lembrado por outro gênio. É Pelé permanecendo como referência mesmo depois de tantas gerações. É a Copa do Mundo conectando passado, presente e futuro em uma única noite. A vitória da Argentina contra a Argélia foi importante para a tabela, claro. Uma estreia forte, com um placar convincente, dando confiança para os argentinos no Grupo J. Mas a dimensão histórica da noite foi ainda maior. Porque não foi apenas uma vitória argentina. Foi uma noite em que Messi entrou ainda mais fundo na história das Copas. Foi uma noite em que Ronaldo Fenômeno voltou ao centro da conversa mundial. Foi uma noite em que o futebol brasileiro recebeu, indiretamente, um elogio vindo de um dos maiores rivais da história. E isso tem um peso especial. Brasil e Argentina vivem uma rivalidade intensa. Uma rivalidade feita de provocações, disputas, finais, comparações, memes e debates intermináveis. Mas quando o assunto é grandeza, os gênios se reconhecem. Messi reconheceu Ronaldo. E isso diz muito. Diz que, acima da rivalidade, existe admiração. Diz que, antes de qualquer camisa, existe futebol. Diz que quem entende o jogo sabe reconhecer quando está diante de alguém fora da curva. Agora, a Argentina segue na Copa com moral. Messi começa o torneio mostrando que ainda tem combustível, ainda tem brilho, ainda tem fome de história. E o mundo se pergunta, até onde ele pode ir desta vez? Será que Messi vai terminar essa Copa como o maior artilheiro da história dos mundiais masculinos? Será que vai deixar Klose para trás? Será que ainda dá tempo de escrever mais um capítulo épico? Ninguém sabe. Mas uma coisa já ficou clara: Messi não está apenas jogando mais uma Copa. Ele está disputando contra o tempo, contra os recordes e contra a própria história. E no meio dessa caminhada, ele fez questão de parar e reverenciar Ronaldo Fenômeno. Talvez essa seja a imagem mais bonita de todas. Um gênio argentino quebrando recordes. Um gênio brasileiro sendo exaltado. E a Copa do Mundo mostrando, mais uma vez, que o futebol é muito maior do que qualquer rivalidade. Agora eu quero saber de você, para você, quem foi maior em Copa do Mundo, Messi, Ronaldo Fenômeno, Klose ou Pelé? Comenta aqui embaixo.